Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina. Nesta tarde de quarta-feira, eu estou hoje com a camisa do Valenciano Atlético Clube, até porque hoje é dia de Valenciano Atlético Clube, além de ser dia também de falar de Vasco com você que está aí do outro lado da telinha, para se informar a respeito do gigante da colina. No vídeo de hoje, vou trazer informações sobre dinheiro, venda de jogadores, quanto o Vasco ganhou, sobre compras, quanto o Vasco gastou. Vamos falar sobre a grana gasta pela 777 até aqui no Gigante da Colina. É um assunto muito importante, com números e dados, para que você, vascaíno, possa compreender. Além disso, vamos falar também de Maracanã. Vem aí uma briga judicial de novo para jogar no Maracanã na partida contra o Atlético Mineiro. Mais informações a respeito disso no vídeo de hoje, além também de falar do time do Vasco, que está treinando e está aí se preparando para a partida frente ao Bragantino. Então, para isso, você vai dar aquela moral, aquele carinho aqui ao canal Os Vascaínos. Como que você vai fazer isso? Vai no primeiro link fixado, porque a VaiDeBet é a parceira do nosso canal. Ela dá 100% de retorno sobre o seu primeiro depósito. Você vai lá, deposita R$20, ganha mais R$20. Vai ter 40 para fazer os seus palpites esportivos. A VaiDeBet é a nossa parceira e aqui embaixo, no primeiro link fixado, tá ali para você ir lá na plataforma, criar a sua conta, fazer o seu primeiro depósito e ganhar lá, no mole, né? Tá no mole. 20 prata, botou 20, ganha 20, botou 200, ganha mais 200, botou 400, mais 400. Realmente é uma promoção excelente feita pela VaiDeBet para você criar a sua conta e ter lá uma oportunidade de criar ali os seus palpites esportivos para ganhar a sua grana. Eu gosto muito de fazer os meus palpites e eu acredito que você também goste muito de fazer. Valeu? Então é isso. Clica no link e vai junto com a VaiDeBet. Amigos, o Vasco segue treinando visando a partida de segunda-feira contra o Bragantino. A expectativa é pelo anúncio oficial e também a regularização da matrícula de Rossi como jogador do Vasco no bid da CBF. Ele pode bidar até aí a semana, até sexta-feira mais ou menos, se quiser jogar na segunda-feira com a camisa do Vasco. Então o Rossi está treinando bem, fisicamente a informação é que ele não está tão mal assim, ele pode vir a jogar um tempo ou um final de jogo, então pode ser que ele pinte ainda de surpresa na lista de relacionados para a partida de segunda-feira, viajando no domingo com os jogadores do Vasco da Gama para Bragança Paulista. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer em relação ao nosso querido Rossi. E o Vasco, como disse, está treinando, está se preparando, podem ter novidades. O Ramon Dias vai ter que substituir ali o Praxedes. Quem joga no lugar do Praxedes? Ele não pode jogar porque ele pertence ao Bragantino e está emprestado ao Vasco. Então quem será o substituto do Bruno Praxedes no time do Vasco hoje? Volta o Jair? Jair vai estar à disposição. Marlon Gomes pode ganhar a vaga? Talvez o Matheus Cocão possa brigar com eles por essa vaga? Vamos acompanhar durante a semana para que a gente tenha aí uma ideia de qual Vasco viaja para Bragança Paulista. Hoje de manhã o Vasco confirmou ali a venda de parte dos direitos federativos de Carlos Palacios, meia que jogou no Vasco no ano passado. O jogador foi vendido ao Colo-Colo, valores ainda obscuros que a gente precisa entender. Paulo Brax tem uma coletiva de imprensa para dar aí o mais rápido possível para falar sobre esses temas, inclusive esclarecer a venda do Carlitos Palacios. Então estamos aí no aguardo dessa coletiva do Paulo Brax. Mas de fato, vendo o Vasco ter movimentos no mercado, o GE fez uma matéria interessante e eu vou trazer números dessa matéria aqui para vocês. Eu vou estar olhando para cá porque aqui está o meu computador com as informações que eu preciso passar para vocês. Então, nome a nome, eu vou falar sobre os jogadores e sobre a situação da grana gasta para que a gente possa entender e a gente trocar uma ideia. Vamos lá. Quanto custou cada reforço do Vasco? O Pedro Raul custou 2 milhões de dólares, 10 milhões e 400 mil reais. Só que o Pedro Raul foi vendido por 26 milhões e 900. Deu um lucro. Pedro Raul gerou para o Vasco da Gama um lucro. Zagueiro Léo, 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais que o Vasco paga em parcelas. Lucas Piton, 16 milhões e meio. Vasco paga em parcelas.
Pergunta: Pedro Raul, deu certo ou deu errado? Dentro de campo, totalmente errado. Fora de campo, deu certo. Foi uma revenda. O Vasco colocou dinheiro no bolso com a venda do Pedro Raul. Léo e Lucas Piton são dois titulares da defesa pelo lado esquerdo do Vasco. São bons jogadores, estão ajudando. Foram bons investimentos, ao meu ver. Pumita, cerca de 10 milhões de reais. O Puma Rodrigues, foi uma grana bem gasta? No começo do ano, sim. Agora, nem tanto. Tá mal, caiu muito de produção. Mas isso significa que o Pumita, no final das contas, vai fechar o seu ciclo no Vasco sendo um jogador ruim? Eu acredito que não. Eu ainda acho que o Puma pode evoluir, pode crescer. Ele já teve ótimas atuações com a camisa do Vasco, pode voltar a ter. Ele é um jogador de seleção uruguaia, não é esse jogador horroroso que estão pintando por aí. O Puma é um cara que ainda tem um pouquinho da minha defesa. Eu quero que você deixe aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião a respeito desses jogadores que a gente está falando aqui. Também senta o martelo no like, não pode deixar. Jair, 13 milhões e 200. Você é a favor dessa grana? Você acha que o Vasco pagou bem? O Jair até agora não performou. Orelhano, 15 milhões e 800, mas que pode chegar aí a 22 milhões e 400 de acordo com as metas que ele pode alcançar. Por enquanto, Jair e Orelhano ainda medianos. O Orelhano começando agora a mostrar um bom futebol. O Jair começou bem, caiu, oscila muito durante a temporada, realmente preocupante pela grana que foi gasto. O Léo Jardim, 13 milhões e 900 pagos ao Lille, o Vasco está em dia, inclusive com essa dívida. O Capasso, 7 milhões e 800, e aí entra aquela questão. O Capasso, para mim, até hoje não valeu a pena. A demora pela negociação, a guerra que foi travada para contratar o jogador, para gastar 7 milhões e 800, e até hoje, na minha opinião, ele não rendeu em nada. O Matheus Cocão, 300 mil, um empréstimo, o Vasco finalmente pagou o Náutico. O Paulinho Paula, que aí a gente vai ter aqui uma outra análise, 6 milhões e 500. O Paulinho é um jogador que a gente também tem que ter um pouco mais de calma, porque ele acabou de estrear. Foi mal contra o Corinthians, mas muito bem no segundo tempo contra o Grêmio. Então vamos ver se essa grana vai valer a pena, os 6 milhões e meio aí, pelo Paulinho Paula. O Jefferson, lateral esquerdo, ainda nem estreou, não tenho o que falar, 300 mil pelo empréstimo dele. O Pablo Verrete, 5 milhões e 400, também acabou de estrear, mas estreou com gol. Eu acho que pelo menos metade desse dinheiro já valeu aí, só por ele ter feito o gol que ele fez aí no domingo contra o Grêmio, que trouxe paz para o nosso coração. O Vasco gastou no total 116 milhões e 100 mil reais por esses jogadores. O Vasco gastou 116 milhões e 100. Sem contar que o Vasco ainda tem que pagar parcelas, está pagando parcelado. E aí o Vasco teve vendas, o Vasco vendeu os jogadores. O total das vendas do Vasco deu 114,100. O Vasco vendeu 114 milhões e 100 mil reais em jogadores, sendo Andrei Santos, 68 milhões de reais, o Pedro Raul, 26 milhões e 900 e o Aguinaldo, 18,800. O Vasco ainda vai ter que repassar 30% da venda de alguns jogadores. O Vasco vai ficar com um total aqui, feito pelas minhas contas, de 84 milhões de reais do total. Ou seja, o Vasco praticamente gastou o mesmo que vendeu. Então o dinheiro do aporte da 777 foi para onde? O dinheiro do aporte, que será feito agora dia 20 de setembro, vai para onde? O balanço para ser divulgado, pagamento de dívidas, pagamento de parcelas de jogadores. A gente quer saber se o Vasco gastou 116 e lucrou 84, caramba, o Vasco gastou muito pouco perto daquilo que já entrou de dinheiro. Então deve ter pago muitas dívidas. Vão ter que explicar isso ao torcedor. Esses valores expõem algo que deixa o torcedor cada vez mais desconfiado. Você está desconfiado da empresa? Eu também estou. Eu estou tão desconfiado quanto você, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo falando de valores, para deixar aqui expostos, para que você, vascaíno, possa chegar aí à sua própria conclusão, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essas questões, já que os caras fazem aporte, 120 milhões, agora vem mais um aporte de 120 milhões. Será que esse dinheiro vai para onde? Será gasto em quê? Já que o Vasco lucrou 84 milhões, e a gente quer saber onde está sendo empregado a grana da SAF, os aportes. Está caindo mesmo na conta do clube? Essa é a nossa dúvida, já que o Vasco hoje, por exemplo, tem salários em dia, funcionários recebendo em dia, muita coisa mudando no quadro de funcionários, plano de saúde, coisa que nunca teve, está tendo no Vasco.
mas a gente quer ver também grana nas reformas de São Januário, na melhoria do CT, na melhoria do time, na melhoria do nosso corpo técnico dentro do staff do clube, principalmente na parte de scout. A gente quer ver o Vasco andando para frente e é por isso que a gente cobra para saber se esse dinheiro está sendo bem gasto. Para finalizar esse vídeo, meu amigo vascaíno, vamos falar sobre a questão do Maracanã. O Vasco pediu para jogar no Maracanã na partida do dia 20 contra o Atlético Mineiro, que será disputada num domingo às 11 horas da manhã, véspera do aniversário do Gigante da Colina. Então é muito importante que o Vasco esteja brigando pelo seu espaço no Maraca. O Pedro Seixas, que era o cara que comandava todo o processo do projeto de licitação do Vasco para pegar o Maracanã, foi mandado embora pela gestão Luiz Melo. Está fora do Vasco. Agora o Vasco perdeu o seu camisa 10, que brigava por essa parte, que montava um projeto. E agora, como isso vai ser feito? Qual será a situação envolvida que vai levar o Vasco a brigar pelo Maracanã? Por hora, nesse dia de hoje, o fato é que estamos na mão do consórcio do Maracanã, gerido por Flamengo e Fluminense, no momento para definir se podemos ou não jogar na Maraca. E aí, a informação é de que o Vasco vai entrar na justiça caso eles neguem esse direito do Clube de Regatas Vasco da Gama de jogar no Maracanã. E aí, você acha o que a respeito disso? O Vasco deve continuar brigando pelo Maracanã? O Vasco deve jogar em outro estádio? Lembrando, para deixar claro para quem esteja desinformado a respeito disso, o Vasco tem São Januário para jogar, só que ainda está punido pela Justiça Comum de receber público. O STJD já liberou, o Vasco pode receber a torcida, mas a Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro proíbe o Vasco da Gama de receber público em seu estádio. Enquanto essa decisão não cair, o Vasco, para jogar com torcida, tem que jogar em outro estádio, e o Maracanã parece ser o estádio mais apropriado para isso, até pelo tamanho do evento do aniversário do clube, que é no dia seguinte, a partida contra o Atlético. Quero te agradecer por assistir o vídeo até o final, quero te mandar aquele forte abraço. Hoje eu tô fora da live, estamos curtindo Festa da Glória, diretamente de Valença, Rio de Janeiro, a nossa padroeira, festa que vai de sexta passada até terça-feira que vem. Então hoje é o dia de encontrar uns amigos por lá. Hoje eu vou ficar de fora da live, mas amanhã eu tô de volta e sexta, sábado e domingo eu tô direto na festa. Então tamo junto, se você for de Valença, paga o gelo lá pra gente tomar aquela gelada. Tamo junto, aquele abraço e valeu! Ao céu!